Nesse vídeo eu vou fazer algumas explicações sobre alguns problemas que andaram ocorrendo aí com usuários que usaram os tutoriais que eu tenho no meu canal aqui sobre otimização do Debian, né, do Linux de um modo geral. E o pessoal, em vez de assistir os vídeos até o final, eles ficam pulando, procurando as partes que mais interessam a eles. E normalmente, quando você faz essa pulada, aquela configuração que você precisa de uma explicação acaba não acontecendo, acaba não sendo assistida, e começa a acontecer um montão de erros aí na máquina do pessoal, e ficam dizendo depois, você não sabe porra nenhuma, eu fiz um bagulho aqui, fudeu tudo, vai se fuder. E não é bem assim. Eu já falei que tudo que eu coloco aqui é testado, é do meu dia a dia, e se der zebra é porque ou o usuário fez merda ou a máquina dele está ferrada. Então, vamos começar aqui. Eu fiz aqui um apanhado das mensagens que o pessoal mandou para mim, né, e via chat lá no Gmail não, no Google Meet eu expliquei como é que era, então vamos lá. Então, o primeiro deles é em relação ao arquivo etc, systemd, userconf e systemconf. Esses dois arquivos, um a nível de usuário, óbvio, e o outro a nível de sistema, também óbvio, ele controla certas funcionalidades do systemd, né, em relação a início de serviços, parada de serviços e o intervalo entre eles e tal. E tem gente que disse para mim que depois que mexeu nesse arquivo aí, muitos dos serviços não estavam iniciando e deixava a máquina instável, aquela coisa toda. Aí, o que acontece com esse pessoal? Então, o arquivo bom, tá aqui esses dois aqui, e você tem essas 4 configurações aqui básicas. A primeira é o tempo essa aqui é o tempo de início de determinado serviço. Isso aqui é o tempo do serviço de parar ele ou não. É aquela mensagem no boot que você recebe assim, iniciando o serviço, aí começa uma contagem, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Aí normalmente o valor padrão é 90. Então quando dá 1 minuto e 30, se o serviço não conseguiu ser iniciado, o sistema passa para o próximo e assim continua o boot. Então isso às vezes fica travando muito o boot da máquina. E vamos continuar aqui. O timeout é o tempo que o serviço leva para parar. Você tem o serviço que inicia e o serviço que para. O limite de intervalo entre tentativa de iniciar e parar o serviço, e aqui é o número de tentativas para o serviço ser iniciado ou não. Isso aí tudo é bem dinâmico, rápido, como está tudo bem, mas quando você bota valores muito exagerados aí, serviços que deveriam entrar a partir de outros que já deveriam estar carregados, acabam não entrando, e você pode ficar sem som, sem vídeo, sem um monte de coisa aí, e com a máquina estranha. Então o valor padrão, na maioria das distribuições, seria de 90 segundos. 30, aqui 30 para você habilitar isso daqui, lá no user e no system, você tem que tirar essa tralhazinha. 30 é um bom valor, 30 também, 10 segundos e 5. E eu fui ver, tem gente colocando 5 segundos, 5 segundos, 2 segundos e 3. Isso não é suficiente para fazer com que os serviços iniciem direito. Às vezes o computador passa por um desligamento desnecessário e tem que entrar o gerenciador de disco lá para dar um FSCK para ver dar uma escaneada no disco, né, para recuperar dados e coisas assim. E isso acaba atrasando o início de serviços aí. Então o cara bota 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos e 3 tentativas, o disco, que é o gerenciador do disco, né, pode não entrar e vai fazer com que o boot demore mais ainda. Então o valor padrão é 90, você não precisa mexer nisso aí, e se você quiser dar uma mexidinha, você pode colocar isso aqui entre 30, que está no tutorial em relação a isso. Aqui você pode botar 30 ou 45, no Fedora, por exemplo, é 45. O limite de intervalo você pode botar 5, 6, mas eu prefiro 10, aqui eu deixo 5 mesmo. Salvou os arquivos, reinicia, aí tá bonito o negócio. A segunda situação é em relação ao ZRAM. A ZRAM, o pessoal descobriu aí uma forma de fazer máquinas, do meu termo, né? Máquinas pererecas terem uma performance melhor quando usa ZRAM em vez de usar a swap no próprio disco SSD ou no disco rígido. O disco rígido é bem mais lento, e o SSD também, em relação à memória swap, que é colocada em RAM, que é o que na RAM, né, que é o que faz o ZRAM. E o pessoal, mais uma vez, não assistiu o vídeo até o final, eles desativam a swap e me mandaram mensagem dizendo que o boot ficou mais lento com isso.
Isso porque o sistema em si ele deve estar tentando fazer o resumo da partição e esse resumo não foi desresumado na configuração do computador e a máquina fica tentando ativar a swap no boot até que aparece a mensagem assim: não foi possível resumir ou suspender o dispositivo, alguma coisa assim em inglês. Então o que a gente tem que fazer aqui? Você tem que editar o arquivo fstab. Vamos ver aqui. Primeiro você tem que fazer o seguinte, que é o mais fácil dele. Você vem aqui no Gparted, se você não tiver, instala essa bagaça aí. Tá aqui. Você tem a partição da swap, você vai chegar e você vai apagar essa partição. Primeiro desativa, né? Você vem aqui, eu já tinha apagado essa partição, você botão direito na swap, você desativa e depois você apaga. E depois você vem aqui no fstab e você vai fazer isso daqui. Você vai procurar qual é a linha da swap, no caso é essa daqui, e você vai colocar uma tralinha na frente da linha que define a swap no seu sistema aí. Aí Ctrl, Ctrl X. E a terceira coisa a ser feita é você ver se você tem, por exemplo, essa situação aqui. Ó. Isso aqui é para máquinas baseadas no Debian. Né? Debian e as agregadas, né? Linux Mint, essas porra aí. Você vai chegar e vai fazer o seguinte. Você dá uma catada, cat, e aqui, se tiver assim escrito resume e mais essa linha aqui sem a tralha, então seria resume igual a o ID, que essa aqui é o ID da partição swap. Então você tem que fazer o seguinte, você tira você dá uma linha, bota a tralha na frente e aqui você escreve none. Né? Você vai fazer o seguinte, você vai botar um sudo nano. Então tá aqui, ó. Ela antes era assim. Beleza? Agora ela vai ficar assim. Ctrl, Ctrl X para salvar. Eu não vou salvar essa aqui porque eu não preciso. E também você tem que procurar. Tem que procurar não. Você vai digitar esse comando aqui, que é para recriar lá o init-ram-fs, já que você mudou lá o arquivo, né, normal. E você vai procurar no seu GRUB se você tem essa linha, resume o ID mais o ID da partição swap que você viu lá. Então, por exemplo, vamos ver eu aqui. A minha não veio com isso, a minha não tem isso, mas você pode ter na sua aí, dependendo da distribuição que você esteja usando. Tá lá. O meu não tem, então, o resumo. Se aparecer o seu resumo, provavelmente vai aparecer, então, como está aqui. Vai aparecer assim, ó, resume o ID, então você tem que tirar essa linha do seu GRUB, que vai estar nessa linha aqui, ó, GRUB, Command Line. Vamos lá de novo. Para nego não fazer merda. Seria essa linha aqui, ó. GRUB, Command Line, Se tiver, então, o resume igual não sei o que, basta tirar, Ctrl, Ctrl X, e você vai também dar esse comando aqui para gerar o GRUB novo, atualizado, né? Que é o sudo update GRUB. Então as configurações que você mudou aqui vão ser refeitas com esse comando e as configurações que você fez no init-ram-fs vão ser refeitas ou atualizadas usando esse comando aqui. E a terceira coisa é em relação a esse arquivo etc sysctl.conf, que é um arquivo de configuração de otimização, né, de memória, uso em disco e tal aí, que não vai funcionar, que funciona bem em determinadas máquinas e pode não funcionar em outras máquinas. Normalmente as máquinas que eu monto, ou mesmo as que eu uso, são tudo máquinas perereca, um disco HDD. Então essas mudanças aqui, elas fazem uma diferença danada. Então o que é que a gente vai ver aqui? Esse arquivo sysctl.conf eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Ele tem que ser salvo, então, nesse arquivo no systemctl.conf ou então no systemctl.d, que é uma pasta, e ali você coloca o arquivo, esse arquivo sysctl.conf secundário para
de configuração personalizada. Então isso daqui, por exemplo, o VM Swappiness, 60, quanto maior esse valor, mais a swap é usada em relação à memória RAM. O dist ratio é a escrita dos dados sujos, né? O dado sujo é o seguinte, é quando o sistema, quando ele está trabalhando com arquivos, ele não grava os arquivos diretamente no disco, uma vez que eles sejam modificados na memória RAM. Então, os dados que estão na memória RAM que foram modificados se chamam dados sujos. E esses dados, depois de certo tempo, eles são escritos no disco, né, para manter a persistência do sistema. E aí esses dados... Então, quando os dados da memória RAM, que está em cache, né, e os do disco são iguais, então são dados limpos. Uma vez que o sistema muda alguma coisa, dos dados que estão na memória RAM, então esses dados têm que ser escritos no disco, e isso leva um certo tempo e depende dessa configuração aí para definir quanto tempo esses dados vão ficar na memória RAM para poder ser preenchido com outros dados e assim dar o dinamismo que o sistema precisa para poder utilizar. Então, 10% da memória RAM tá joinha. Isso aqui então é tudo configuração para máquinas abaixo de 4 GB. Aqui é o dirt background, né, que é quando ele começa a escrever os dados sujos em background, aqui é a partir dos 3% da memória RAM. E aqui é quando ele começa a liberar os arquivos de cache. Isso aqui é útil para você liberar os arquivos que eventualmente não estejam funcionando não, necessários para serem preenchidos depois com outros dados aí. Isso aqui é otimização de rede, não precisa se preocupar muito. E aqui também otimizações para o HD e swap. Aqui o Page Cluster 3, ele lê e grava mais páginas de uma vez só na swap. Isso aqui é bom para disco rígido. Aqui é quanto tempo leva para os dados antigos, né, os dados sujos, expirarem e serem, digamos, expurgados da memória. E aqui é o dist rate back, que faz a gravação em background a cada 15 segundos dos dados dos dados, por assim dizer, sujos, né? Aqueles que já foram modificados na RAM. Então, esse aqui, ele indica quando o dado na RAM modificado já pode ser considerado antigo e ser purgado, ou então escrito em disco. Isso aqui é de quanto em quanto tempo ele faz a gravação desses dados no disco rígido. Um outro ponto aqui, isso aqui é mais para segurança, no arquivo cctl.conf, você pode colocar essa linha aqui, que é o NET, IPv4, CMP, não sei o quê, que ele vai desabilitar na sua máquina, que a sua máquina responda a ping na sua rede, tanto para dentro quanto para fora. Isso aí ele diminui um pouco, né, a vulnerabilidade, não, a presença da sua máquina na rede, em que ela não vai responder a pings de outras máquinas que estejam pingando para o seu IP. A sua máquina faz o ping para fora ou para outras máquinas, mas não responde aos pings das outras máquinas. E você também pode fazer isso aí usando o iptables, né, com esse comando aqui, para você até, se você quiser testar se vai funcionar ou não. Mas só esse cctl aqui, ele já faz o que precisa aí. E, voltando lá no lance da ZRAM, uma coisa que eu falo no vídeo em relação a isso daí é sempre você fazer uma swap com a metade da RAM que você tenha. Se você tem 2, você bota 1, se você tem 4, bota 2, e se você tem a partir de 4, aí já fica melhor ainda usar a ZRAM, porque o processador é que faz a compressão e a descompressão dos dados que estão na parte separada da ZRAM, na sua memória RAM, e isso faz uma diferença danada na hora de usar a swap, porque a swap em RAM é muito mais rápida do que o SSD, que no caso, se for a swap em SSD, o disco SSD ele vai gastar mais rápido, né, porque ele tem um limite teórico de gravações, né, isso inclui salvar arquivos e apagar arquivos. E também no disco rígido comum, HDD, ele é muito lento e pode deixar a sua máquina travadona aí quando começa a escrever muitos dados em disco na sua máquina aí. Então, explicados esses problemas principais aí que eu pesquei aqui nos e-mails que o pessoal me mandou aí, alguns muito mal criados, né, dizendo que eu sou viado, ele não vem, porra, tá ensinando errado, seu viado, não sei o que, ainda fica pedindo pix. Aí, quando recebe a atenção necessária e vê a diferença que faz nas máquinas, quando faz o negócio certo,
Aí não pedem desculpa e também não fazem o Pix para ajudar o canal aqui a crescer ou pelo menos a se manter. É a turma de corno mesmo, né? Então é isso aí. O vídeo que a gente tem para hoje é esse. Espero que ajude a turma aí em relação a essas configurações aí que devem ter ficado com medo ou de usar ou de perguntar para mim por que funcionou, por que não funciona. E é isso aí, né? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Aquele pixzinho básico aí para ajudar o canal, a chave Pix na descrição do vídeo. E se você gostou ou não gostou do vídeo, não se inscreva no canal, não mostre para seus amigos, não bote na rede social, não divulgue, não peida, não fude, não dá joinha, não fode, não sai de cima, vai tomar banho, que eu tô cagando. E depois a gente continua com outro vídeo maneiro aí, talvez, se Deus quiser, na minha nova máquina perereca. Então, valeu.